Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor tem ministrado ao seu coração. O coração dele está no altar do Senhor, junto à sua família, junto à sua amada igreja, ó Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, usa o teu filho nessa noite mais uma vez para ministrar os nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus, que alegria poder estar aqui, conhecendo essa igreja tão linda, linda mesmo, viu? Não estou sendo demagógico, não, estou sendo sincero, verdadeiro, até porque eu não posso mentir, né, irmãos? Eu sou filho de Deus, né? Mas lindo, né? Glória a Deus por tudo que vocês estão vivendo nesse tempo, aqui neste lugar, mas é só o começo, viu? É chegado um tempo de colheita aí para vocês, 2025, ano do sobrenatural, né? Uau, né? Tá logo ali, irmãos, viu? Tá logo ali, mas ainda não acabou, né? Enquanto 2025 não chega, a gente vai tendo uns spoilers do sobrenatural de Deus, né, pastor? Deus não mudou, Ele continua, sabe, sendo o mesmo Deus, e eu creio que vocês já têm experimentado muito de Deus nesse tempo, e têm construído, né, para experimentar e provar ainda mais, sabe, de tudo aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu olho para esse espaço aqui, e vendo o que Deus tem feito nessa cidade, através dessa igreja, logo, logo vão ter que quebrar a parede aí, não sei o que o pastor Antônio vai ter que fazer, né? Mas vai ter que ser ampliado. Mas, irmãos, eu sou pastor Renato, estou pastoreando ali a Nova Vida Church, lá em Marobá. Nós estamos, agora em agosto, nós fizemos 2 anos, nós começamos do zero, implantamos ali a Nova Vida, e Deus tem dado muita graça para nós, temos avançado. E já também trabalhando na visão celular, a gente aprende que a gente multiplica líderes, multiplica células, mas a gente multiplica também igreja. E hoje nós já multiplicamos uma Nova Vida, né? Nós temos uma extensão da Nova Vida, numa cidade muito vizinha a nós ali, que é Travessão de Barra. Não sei se você conhece ali o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, no sul é o último município, né, do estado do Espírito Santo, que faz divisa com o Rio de Janeiro, e nós estamos ali já com a Nova Vida Church, lá em Travessão, e estamos rompendo e também avançando. Não estou sozinho, está comigo a minha família, minha esposa, né, Luciele, nós temos ali o primogênito, o Abner, de Laranja, e temos o Matias, né, esposa linda, minha família, que Deus presenteou para nós, e estamos juntos avançando como reino. O primeiro ministério nosso que temos é a família, e assim deve ser, não é isso? Então, durante a ministração, talvez a gente fale mais alguma coisa sobre nós, mas eu não estou aqui para falar sobre mim, né? Estou aqui para falar sobre o Senhor e tudo aquilo que Ele tem feito em nós, através de nós, e eu creio que a gente tem, né, pelo que a gente acompanha hoje nas mídias sociais, de vez em quando a gente conversa um pouco, né, aquilo que Deus tem feito nesse lugar, e é só o começo. Eu vejo, né, que Deus tem muito para fazer através de vocês neste lugar, e o pastor Antônio me passou um tema, quer dizer, me passou uma série, né, que vocês estão experimentando aí, sobre os frutos da multiplicação, não é isso, pastor? E eu fiquei orando a Deus, já tem um tempo que nós temos essa agenda, e orando a Deus e pedindo uma palavra, e Deus, assim, Ele fincou mesmo uma flecha no meu coração, para falar sobre colheita, porque é chegado esse tempo de colheita, para vocês aqui, amém? Para mim é um desafio poder falar nesta noite. Eu estou diante de um pregador nato, né? Pastor Antônio. Que desafio, irmãos, falar para a igreja. Vocês têm um excelente pregador aqui, para a glória de Deus, viu? E é um desafio mesmo, né? Pastor Antônio é um amigo que o reino nos deu. Eu creio que o reino de Deus é um reino de amigos, né? E o Senhor nos permite assentar esta mesa e desfrutar de boas amizades, boas companhias, que também sonham e que plantam a mesma coisa que a gente está plantando, sonhando em também ter uma colheita linda e abundante. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Efésios, capítulo de número 4.
Efésios 4, do versículo 1 até o verso 16. Hoje a Nova Vida também está em culto, nós estamos em celebração, lá em Marubá. Enquanto nós estamos aqui, eu trago um abraço da igreja. O pastor Antônio já esteve conosco lá no nosso aniversário, não foi de um ano, né? Nós estávamos ali celebrando. Então, amados, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manter unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, e assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz, e Ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu quero orar, sei que vocês já oraram, tivemos um tempo de oração abençoado, mas eu queria orar mais uma vez. Senhor, Deus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e eu creio sim que há um banquete dos céus para nós neste lugar, há uma mesa que o Senhor mesmo providenciou, Pai, de colocar para nós aqui. E nós estamos aqui, Deus, para desfrutar, para receber, já entregamos. É lógico que ainda entregaremos mais ao Senhor nesta noite, neste lugar, mas nós queremos agora receber, Pai, ainda mais daquilo que o Senhor já tem para entregar a nós nesta noite. Espírito Santo, continue falando ao meu e ao coração da igreja, de todos que estão aqui. Esta é uma noite em que o Senhor se revela a nós, e eu oro a Deus para que o Senhor me ajude, Deus, a trazer com clareza a reflexão da Tua palavra aos meus irmãos. Eis-me aqui e fale ao meu coração e usa-me, Deus, para ser ponte, para ser flecha, para ser canal, a igreja do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu creio veemente, eu creio, sabe, que é tempo sim, é hora de colheita, porque vocês estão plantando, nós estamos plantando, e se existe uma plantação, existe também uma regação. Ou seja, estamos plantando, estamos regando e também nos preparando, porque chegou a hora desse corpo todo ajuntado dar a sua contribuição, se esforçar, sabe, para viver, para experimentar então essa grande colheita. No último versículo, versículo 16, diz que todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. Vou repetir. Todo o corpo ajustado
e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Irmãos, vocês começarão a ver e desfrutar e experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo já prometeu para vocês. Através de oração, através de uma busca, através de estudo, eu creio que tudo que tem sido ministrado nesse altar, pastores têm vindo aqui, têm ministrado, eu creio que essa igreja tem ido também em outros lugares, buscando conhecimento, se aperfeiçoando em uma visão que está muito clara, que o próprio Deus já entregou ali dessa igreja. Então eu creio que vocês estão experimentando, mas ainda há muito mais, e vocês experimentarão, verão, e vão provar de tudo aquilo que o Senhor mesmo já tem prometido para essa igreja. Mas eu quero deixar muito claro, irmãos, que não existe crescimento sem unidade. Nada cresce, irmãos, sem unidade, nada cresce sem comunhão. Cada um vai exercer a sua função, fazendo com que o corpo funcione perfeitamente. Isso é unidade. Unidade. Paulo aqui, ele está nos ensinando como corpo, como igreja de Cristo, como nós precisamos, irmãos, ser para avançar e para crescer. Bill Johnson, num livro A Presença, ele fala assim: o tempo do avivamento já chegou. E esse é um tempo de avivamento. O tempo de avivamento já chegou, e não é para os acomodados, mas é para os apaixonados. Tem apaixonado por Jesus aqui? Então, amados, esse tempo de avivamento é para os apaixonados, é para aqueles que querem mais, é para aqueles que querem romper, que querem avançar, seja em tempo e fora de tempo, aqueles que já queimaram tudo, sabe, as carroças, os carros, estão literalmente dispostos a avançar, sabe, a lançar a rede para uma grande colheita, porque é chegado esse tempo. E sabe, as oportunidades, irmãos, elas estão para todo lado. Meaípe, Guarapari, Marobá, Presidente Kennedy, o Brasil e as nações. As oportunidades, irmãos, elas estão entre os nossos parentes, elas estão nas escolas, na padaria, no supermercado, na praia, nas praças, dentro dos ônibus, estão nos supermercados, nas faculdades, no trabalho, estão nas casas. Quando nós abrimos as nossas casas para receber uma célula, ali nós emprestamos o nosso sofá para o Senhor, e oportunidades estão sendo dadas para quê? Para que a gente então lance a rede e faça então uma grande colheita. Agora, amados, as portas estão abertas, é verdade. E é para esse tempo, irmãos, é para agora, não é para amanhã. Mas, irmãos, se as nossas atitudes não forem corretas, nós não vamos colher com abundância. Nós corremos um risco sério de perder uma grande colheita. E aí, sabe, talvez a gente não está potencializando essa colheita. Eu vim aqui para falar sobre isso. Sabe, Deus quer nos potencializar, para a gente desfrutar desses frutos da multiplicação, sabe, dessa grande multiplicação, dessa grande colheita. Seguindo aqui os princípios de Paulo, ele agora falando para a igreja de Éfeso, eu, assim, com toda a humildade, eu me coloco diante do Senhor para te encorajar, para te empoderar, para desafiar você, para que você seja um canal, um instrumento de Deus, para esse tempo, amado, para essa cidade, para esse bairro, para a cidade de Guarapari, para a cidade de Meaípe e todas as cidades vizinhas aqui, porque a grande verdade é que os campos estão brancos, e eu quero profetizar que não está faltando trabalhadores, não está faltando obreiros aqui, porque aqui tem trabalhadores, aqui tem obreiros. Talvez falte lá em Marobá, talvez está faltando em outros lugares, mas aqui não. Amém, irmãos? Aqui tem trabalhadores, aqui tem muitos discípulos, pastor, tem muitos servos, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem homens, tem mulheres. Irmãos, e Deus está nos chamando, é para esse tempo, é para hoje, é para agora. É tempo de colheita, e é tempo, irmãos, de fazermos sim uma grande colheita. É tempo de céus abertos sobre nós. É tempo de avivamento.
de visitação do Espírito Santo de Deus e como o Espírito Santo tem nos visitado nesse tempo. Como tem sido lindo, irmãos, as visitações do Espírito Santo aqui dentro, mas também lá dentro das casas, nos pequenos grupos, como, sabe, o Espírito Santo tem se revelado, como ele tem falado conosco. Igreja, é chegado o tempo. E aí eu quero assim declarar, irmãos, o reino de Deus não está em crise. Não tem crise no reino de Deus. O reino de Deus está em um movimento. E sabe, o movimento dele é crescente, irmãos. O reino de Deus está em movimento. E ele cresce, e ele cresce. Então chegou o tempo dessa grande colheita. Sabe, dá uma olhadinha com muito amor, talvez você não goste disso, mas olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, é chegado o nosso tempo. É chegado o nosso tempo. É chegado o nosso tempo. Você crê nisso, irmãos? Você precisa crer. Creia mesmo, sabe? É chegado o tempo, irmãos, de grande colheita, colheita em abundância para essa igreja, para essa cidade. Porque essa igreja está orando por isso, irmãos. Essa igreja está se preparando para isso. Ela está se preparando para isso. Ela está buscando isso. É verdade ou é mentira? É verdade. Então é chegado, sabe? É chegado esse tempo para nós. É chegado esse tempo, irmãos, para essa igreja. E aí eu trago uma boa notícia para você. Que o melhor tempo, irmãos, ele não virá, ele já chegou. Ele já chegou. Abra os seus olhos e veja. Ah, queridos, eu fico vendo Deus falando: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo? Ei, mulher, se o teu marido não está aqui, olhe para o lado e veja ele aí com os olhos da fé. Esposa, se ele não está aí, começa a ver. Filho, se o teu pai, sabe, não está aqui, começa a ver ele aqui, porque é chegado o dia que ele vai estar do teu lado. Porque nós estamos orando, nós estamos buscando isso. É esse o desejo dessa igreja, alcançar todos e as comunidades vizinhas. Uma rede está sendo jogada, mas não é para pegar uma meia dúzia, é para pegar todos, irmãos. É para pegar todos. Então já chegou esse tempo. Já chegou, está diante de nós. E aí, para a gente então potencializar as oportunidades desse tempo de colheita, eu quero, juntamente com você, aplicar ou experimentar alguns princípios da parte de Deus. Efésios 4:1 diz que nós devemos viver de forma digna. Isso mesmo. Caso contrário, irmãos, a gente vai atrapalhar, a gente vai estragar, a gente vai perder. Viver de forma digna. Olha o que a palavra diz: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como assim? Como viver de forma digna? Sabe, a gente precisa admitir que antes de Jesus, irmãos, você e eu, nós não éramos dignos de sentar à mesa que está diante de nós aqui. Não éramos mesmo. Só que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar, para libertar, para curar. O Evangelho é o poder de Deus que impulsiona a igreja a ir. O Evangelho é o poder de Deus que impulsiona a igreja a sair das quatro paredes e ir para as casas, e para as ruas, e alcançar aqueles que estão nos becos, nos valados, nas esquinas, nas encruzilhadas. O Evangelho é o poder de Deus que nos impulsiona a esses lugares. E sabe, irmãos, o Evangelho de Deus nos propõe mudança de vida. Isso mesmo. E nós precisamos deixar a velha forma de viver. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. E essa transformação é de dentro para fora. Porque fora do Evangelho, como que as pessoas estão vivendo? Elas vivem de forma indigna. Irmãos, o Evangelho nos propõe novos valores. O Evangelho nos propõe princípios de nobreza, valores de grande realeza. Paulo recomendando aqui à igreja de Éfeso, ele fala assim: sejam humildes, dóceis, gentis, pacientes, apoiadores uns dos outros, como discípulos de Cristo. Irmãos, o nosso comportamento deve ser digno, isso mesmo. Ele está falando de ser diferente, de ser separado.
Deus tem confiado, irmãos, muito a nós. E se a gente não souber guardar, não saber usar, sabe, se a gente não for fiel a tudo aquilo que Deus tem entregado a nós corremos o risco, irmãos, de desperdiçar, de fracassar nessa grande colheita, de perder a grande colheita. Por isso que Paulo está chamando a nós aqui e falando, olha, vivam de forma digna, de acordo com o chamado que eu mesmo, o Senhor mesmo, propôs para cada um de vós, para cada um de vocês. Porque o Evangelho, ele vai elevar o nosso padrão. O nível do Evangelho, irmãos, está elevado, porque ele transforma, ele muda realidades, ele muda circunstâncias, ele muda, sabe, ele muda tudo. Não tem nada que o poder de Deus não possa fazer. Não tem. Então, talvez você tenha chegou aqui nessa noite, neste lugar, eu não te conheço, e para um pregador, para um pastor, é desafiador. E a gente fica questionando, meu Deus, é isso mesmo? Eu estou chegando lá, tem um pastor que prega muito bem, que conhece muito bem a sua igreja, e aí Deus me traz aqui, e com muita humildade, mas com muito temor no meu coração, a dizer, irmãos, de que nós precisamos viver de forma digna, de que o Evangelho está propondo para nós, sabe? E aí eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como que você está vivendo a vida que o Senhor confiou a você. Então, se você está aqui entre nós, e com muito carinho, com muito amor, eu falo isso, vivendo talvez de forma indigna, Deus fala, chega, não dá mais. Porque o Evangelho é o poder de Deus para mudar a minha vida e a tua vida. É a mudança, é a transformação. Então está na hora de vivermos esse novo tempo de Deus em nossas vidas. Está na hora, homem, de você viver esse novo tempo de Deus na tua vida. Ei, marido, esposa, filho, pai, está na hora de nós vivermos esse novo tempo de Deus em nossa vida. Viver de uma forma que glorifique, que exalte o nome de Deus. Jesus quer nos transformar, irmãos, e por completo. Ele quer fazer tudo de forma completa, Ele não quer fazer nada pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar. E eu quero declarar e profetizar que Ele vai terminar esta obra na tua vida, na tua casa, sabe, em nome de Jesus, na vida dessa cidade, dessa igreja. Ele vai completar porque Ele é fiel, Ele não vai fazer nada pela metade. Está fora do caráter de Deus fazer algo pela metade. Ele faz por completo. Está nele, irmãos. Agora eu aprendo um segundo princípio, que nós precisamos espalhar, irmãos, pela cidade, a cultura do amor. Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim, suportando uns aos outros com amor. Você pode não saber, mas o amor é a arma mais poderosa, irmãos, do universo. O mal, ele está tentando, sabe, nos submeter ao contrário dessa grande verdade que é absoluta. O amor, sabe, irmãos, ele é uma arma, é a arma mais poderosa que há no universo. E nós conhecemos o amor, irmãos. O amor tem um nome, é Jesus. É Jesus. E aonde ele chega, irmãos, ele transforma, ele muda qualquer ambiente, ele muda qualquer lugar, ele muda a vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer família, ele muda qualquer ambiente, porque ele é poderoso. O amor tem um nome, e o nome desse amor é Jesus. O amor vence tudo, o amor é Jesus, ele vence tudo, ele é invencível. Então a sua célula, a sua igreja precisa ser esse lugar, irmãos, aonde o amor transforma. Precisa ser esse lugar. Nós precisamos espalhar, sim, a cultura do amor e cuidado. Sabe, lá na Nova Vida nós adotamos, desde quando nós começamos, quando a Nova Vida nasceu, nós entendemos que ali seria um lugar de amor e cuidado, onde as pessoas seriam amadas e cuidadas.
E a gente luta porque é um desafio, está lá na placa, lugar de amor e cuidado. Irmãos, que desafio que é para nós. E aí a gente está lá, ó, sabe, inculcando uma cultura de amor e cuidado, e não pode faltar isso. Mas não é só lá em Marobá, é aqui em Meaípe. Em toda a comunidade de fé que professa Jesus Cristo, precisa ser um ambiente de amor, precisa ser um ambiente de cuidado. O amor tem que ser espalhado, sabe? Aonde a gente passa, a gente precisa exalar esse amor, sabe? Aquilo que você tem precisa respingar no outro, meu irmão. O amor que recebemos precisa respingar no outro. E aqui para nós, tem tanta gente vivendo ao oposto, ao contrário dessa verdade, não é? Mas você tem esse amor. E porque você carrega, e porque você tem, você vai espalhar, você vai compartilhar, seja aqui dentro, seja lá na tua célula, seja lá no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, na praia, na academia, na padaria, no supermercado, na praça, seja onde for. O amor tem que ser espalhado, a gente precisa espalhar essa cultura. As pessoas podem não encontrar, amados, amor em muitos lugares aí, mas na sua casa, na sua célula, aqui dentro, na sua vida, elas precisam encontrar. Porque você carrega esse amor. E eu já disse que o amor tem um nome, e o nome desse amor é Jesus. Sabe, as pessoas podem se machucar, podem se frustrar, podem se decepcionar em qualquer lugar, mas aqui, sabe, elas saberão que aqui elas serão amadas. Que lá na célula, né, elas experimentarão essa verdade, o amor. Não deixa faltar, espalhe, por onde você andar, por onde você for. Compartilhe do amor. Agora não basta falar, irmãos, é necessário viver. A falácia é muito lindo, mas é necessário que a gente, como corpo, como igreja, a gente viva esse amor. Porque só o amor vence. 1 Coríntios vai falar isso, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. O amor, irmãos. Então, Igreja Batista em Meaípe, espalhemos amor. Aonde a gente andar, por onde a gente passar, vamos espalhar essa cultura do amor. E pense nessa forma tão poderosa que é o amor, porque só o amor pode mudar o mundo. E aí eu quero assim trazer o amor para um nome que é Jesus. Porque o amor está nele, ele é amor. É verdade? Mas eu aprendo ainda um outro princípio, que nós precisamos, estamos falando de uma grande colheita. E Paulo está aqui apresentando para nós uma ferramenta, ou seja, ferramentas, princípios, para que a gente então desfrute e vive e não desperdice essa colheita que Deus tem confiado a nós. Nós precisamos servir, irmãos, em paz e pela paz. Efésios capítulo 4, versículo 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é isso? E para ter paz, você vai precisar se dedicar, se empenhar, porque toda unidade tem um custo, irmãos. Toda unidade tem um custo. E a proposta de Jesus para nós, irmãos, é a paz. Ele quer que a gente viva em paz. Ele quer que a gente conserve, sabe, a unidade do corpo, do espírito, pelo vínculo da paz. Sabe, às vezes a gente se encontra, a gente se depara com pessoas querendo conquistar a paz pela guerra. Não funciona, irmãos. Essa paz é passageira, porque logo uma outra espada desce para gerar uma nova guerra. Então nós somos os promotores da paz, porque nós servimos ao príncipe da paz. Você não foi chamado para o ministério da polêmica, da guerra, da briga, da discussão. Somos filhos da paz, somos aqueles que devem promover a paz. Então chega de briga. Pastor, não sei. Vou falar. Chega de violência. Chega de guerra. Diga não à divisão.
Deus já deu uma visão, irmãos, para essa igreja. O pastor já tem uma visão. Talvez você tenha uma visão. Eu acredito que o pastor, abro aspas aqui, parênteses, talvez você já em algum momento já chegou, pastor, eu tenho uma visão. Eu penso assim, igreja. E eu acredito que o pastor Antônio tem maturidade para lidar com isso. Mas talvez a sua visão, que não seja a mesma do teu pastor, pode trazer divisão. Pode contaminar o restante. Então essa igreja tem uma visão, está clara aonde quer chegar. Então nós temos que promover a paz, ou seja, nós temos que trabalhar em unidade, irmãos. Promover a paz. Porque aonde tem divisão, não tem colheita. Aonde tem divisão, não tem frutos. Aonde tem divisão, não tem multiplicação. Porque, irmãos, o reino de Deus, irmãos, não é divisão, é multiplicação. É multiplicação. Porque se tem divisão, não tem frutos. Alguém está perdendo. Então a gente precisa multiplicar. E aí, o corpo unido, o que acontece? Produz vida. O corpo unido produz vida. E se tem vida, tem frutos, irmãos. Se tem vida, tem colheita, tem multiplicação. Se tem vida, tem almas sendo alcançadas. Se tem vida, tem novas casas, tem novas famílias, tem novas pessoas sendo alcançadas. Porque quem não está, irmãos, quem não quer estar aonde tem um ambiente que tem vida? Quem não quer estar num ambiente de paz? Quem não quer estar num ambiente de comunhão, irmãos? Quem que não quer estar nesse ambiente? Pois é, irmãos, é esse ambiente que o Espírito Santo quer trazer a gente. É esse ambiente que a gente precisa buscar, de unidade, porque a unidade vai produzir vida, vai produzir frutos, vai produzir colheita. Esse corpo unido, bem ajustado, irmãos, a Bíblia fala que ele cresce. Ele cresce, ele não divide, ele cresce. Mas ele precisa estar unido. Mas eu aprendo ainda, irmãos, para a gente experimentar, sabe, para potencializar essa grande colheita, esse tempo de colheita, a nossa esperança nós precisamos manter a nossa esperança viva. Efésios capítulo 4, versículo 4, assim como a esperança para a qual fomos chamados é uma só. Sabe, irmãos, o chamado de Deus é para uma grande perspectiva, irmãos. É para algo além e maior, sabe? Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, mas a gente não consegue, irmãos, imaginar o que está além daquilo que nós estamos fazendo. Ei, uma semente está sendo lançada aqui, mas a gente não tem noção, irmãos, do que aquela semente, sabe? Do que ela vai produzir e reproduzir, de como ela vai crescer. Outro dia a gente estava fazendo um culto numa praça, na Nova Vida, lá em Travessão. Todo mês a gente faz culto nas praças, ou a gente fecha uma rua, e ali a gente faz um culto evangelístico com a igreja, com as celas, com os irmãos, e a gente pega o som da igreja e vai todo para a rua. E nós estávamos na praça pregando, sabe, adorando o louvor, as irmãs da dança ministrando, e a gente prega aquela mensagem evangelística, a gente ora, a gente se consagra, os intercessores estão lá, ungindo, orando, intercedendo, e no final, nada acontece. Você faz o desafio, ninguém dá uma resposta, ninguém sinaliza, sabe, ninguém reage. E às vezes a gente precisa guardar o nosso coração, porque senão a gente se frustra. E aí eu me lembro, pastor Antônio, do seminário, lá em 2012. Na época eu era seminarista da primeira igreja batista lá em Marobá. E a primeira igreja não era organizada ainda, era congregação. E eu no seminário, e eu pregava e nada acontecia, sabe? Orava, jejuava, me preparava aquele sermão, hoje vai. Você fazia, jogava a rede, e ninguém correspondia, ninguém agia, ninguém dava uma ação, ou seja, reagia à palavra.
Eu lembro de procurar o pastor Chuína, professor de homilética lá no seminário. Pastor, Deus me chamou para ser pastor, mas tem um negócio errado aí, porque eu prego, mas nada acontece. Eu lembro até hoje que o pastor Chuína falou comigo assim, Renato, quem falou que você tem que converter alguém? Você precisa pregar. O papel de converter, de convencer o homem é do Espírito Santo. E aquilo ali foi uma chave, pastor, que virou. Porque eu pregava, mas quando ia chegando no final, na conclusão, aí vinha aquele bloqueio. Vinha aquele bloqueio. E sabe, amados, Deus nos chamou para algo muito além, que está além dos nossos olhos. E aí, voltando lá para a travessão, o apelo, o desafio foi feito, mas ninguém se movimentou. Mas tinha muitas pessoas naquela praça. No culto seguinte, nós estávamos lá. E aí, pregamos, no final eu fiz um desafio, e lá na frente tinha 3 pessoas, né, uma família, que estavam naquele culto lá na praça, que conheceram a igreja através daquele culto da praça, e agora estava lá no templo, recebendo a palavra, entregando a vida para Jesus. Então, irmãos, a semente precisa ser lançada com a perspectiva do céu. A gente precisa manter a nossa esperança de que o meu, o seu, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é, sabe, nos dias de tanto pessimismo, negativismo, desesperança, aonde as pessoas, sabe, elas tentam, sabe, às vezes, irmãos, nos parar ou tentar nos neutralizar com palavras negativas. A gente precisa, como povo de Deus, ser positivo. Não, vai dar certo sim. Eu tenho esperança, eu creio. Porque nós só vamos colher, irmãos, mais se de fato formos otimistas. Se formos cheios de esperança. Você, líder de célula, que está lá abrindo a sua casa, você precisa encher o seu coração de expectativa que as pessoas que você convidou vão lá. E ainda que elas não vão, insista. A gente precisa acreditar que as pessoas serão alcançadas pela visão que Deus nos entregou, de que isso dá certo sim, de que não é invenção de A ou B, é bíblico. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ali o nascimento, a igreja crescendo, e nós vamos ver uma igreja que estava de casa em casa, crescendo, se espalhando, cheia de esperança, otimista, de que daria certo, de que pessoas seriam alcançadas. Porque nós somos esses discípulos, os discípulos da esperança, os pregadores, os líderes da esperança. Pastor Carlito Paz, ele diz que quem leva mais esperança vai chegar mais longe. Quem leva mais esperança vai chegar mais longe. Quem leva esperança está levando encorajamento, sabe? E quantas pessoas chegam até nós? Machucadas, feridas, frustradas, decepcionadas, abusadas. Quantas pessoas têm chego, irmãos, aqui nessa igreja? Quantas pessoas chegam lá na tua cela? Quantas pessoas sentam com você, talvez na sua sala, na escola, literalmente perdidas, sem esperança? Essa semana a minha esposa, a gente estava fazendo uma visita a uma casa, uma família. A gente foi acionado e chegamos lá, uma moça que tinha perdido a esperança. Uma excelente professora, talentosa, super caprichosa, trabalho super reconhecido, mas estava desiludida. E já tinha tentado tirar a vida 2 vezes. E nós chegamos ali para levar esperança para ela, cheio de otimismo, colocando ela para cima, sabe, encorajando aquela mulher a se posicionar, a se levantar. E, irmãos, essas pessoas vão chegar até nós. Mas nós precisamos estar convictos, irmãos, de que o Deus da esperança a quem nós servimos, Ele pode sim mudar a vida dessas pessoas. Podem tirar elas dessa zona, desse estado crítico de frustração, desses complexos, sabe, de inferioridade. E quando elas se encontram com a gente, destinos
são destravados, são liberados, porque ela encontrou com alguém que está carregando uma esperança viva. Então, querido, não seja pessimista, não seja negativo, não, porque você carrega a vida. Amém ou não amém? Você carrega a vida, sabe, não vai haver frutificação, não vai haver multiplicação, não vai haver crescimento, se você não estiver disposto a viver isso, se você não carregar isso consigo, por onde você andar, por onde você passar. Não, seja otimista, vai dar certo sim, vamos multiplicar sim, vamos ganhar a cidade de Meaípe sim, vamos sim, novos líderes vão se multiplicar, nós vamos desfrutar sim desse grande tempo de colheita, porque isso está sendo buscado, isso está sendo semeado, está sendo regado, nós estamos nos preparando para isso. Já deu certo, tem jeito sim, vai frutificar sim, vai multiplicar sim, vai crescer sim, tem jeito. E aí, assim, você está proibido de perder a esperança. Você está proibido de perder a esperança, meu amado. Não perca a esperança. Se em algum momento alguém chegar para você, você pode dizer, não, eu te proíbo de você perder a esperança. Porque a esperança tem um nome, é Jesus. Ele pode, sabe, reverter esse quadro, essa situação, essa crise. Tem crise na terra, mas no céu não tem. Porque Deus continua reinando de forma soberana, absoluta sobre tudo e sobre todos. Nada mudou, Ele não perdeu o controle, não perdeu. Mas eu aprendo ainda, irmãos, potencializando essa grande colheita, nós precisamos trabalhar em unidade. Efésios 4:5 diz que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É só Jesus, irmãos, é tudo por Ele, é tudo para Ele. E tudo tem a ver com Deus. Não é nada sobre nós, irmãos. Sabe, nós vivemos para Ele. Ele é o vínculo dessa unidade. Os frutos da multiplicação, irmãos, eles são gerados em unidade. Tem uma frase, irmãos, que eu peguei lá em BH, pastor Wagner Carvalho, DNA, ele fala que uma alma ganha lá em Belo Horizonte tem o mesmo valor que uma alma que é ganha aqui em Meaípe. Porque no reino de Deus não tem competição. Não tem. A gente precisa celebrar. Sabe, a gente precisa celebrar, irmãos. Celebrar, sabe, mesmo com muita alegria, em unidade. Porque não existe colheita, irmãos, e multiplicação. Eu já disse isso aqui lá atrás, aonde não há unidade. Só vai haver multiplicação, a gente só vai ver os frutos, sabe? Se houver unidade. E unidade vem de um, porque nós somos um em Cristo, para que todos vejam que somos um só corpo. E sabe, Deus me levou a Atos capítulo 2, eu já dei um spoilerzinho aqui, já dei uma fala, sabe? Eu estava lendo esse texto, a gente já leu tantas vezes, a gente lê, relê, e algo me chamou a atenção aqui, porque a Bíblia fala que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e à oração. 42, versículo 42 de Atos 2, no versículo 43, perdão, diz que havia em todos eles um profundo temor. No versículo de número 46, diz que eles estavam adorando juntos, celebrando juntos, diariamente. Se reuniam nos lares para comer, partia o pão com grande alegria e havia generosidade. Unidade, irmãos, todos juntos, no mesmo pensar, no mesmo propósito, entendendo ali o princípio de unidade. Juntos nós somos sempre melhores. Sabe, a gente ouve essa frase de efeito, mas é uma grande verdade, irmãos. Juntos nós somos melhores. Sabe, juntos nós faremos a maior colheita da história desta cidade, a maior colheita da história desta igreja.
Juntos nós celebraremos o avanço e o crescimento dessa igreja. Eu creio nisso, irmãos. E Deus quer que a gente experimente isso, porque é propósito dele, que a gente prove, que a gente experimente isso. Agora eu aprendo ainda que a gente precisa, irmãos, compartilhar a cultura da graça. Estou caminhando para o final. Porque a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 7, que a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Irmãos, como que foi repartida a graça de Cristo por nós? Abundante. A palavra de Deus vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, nunca será sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A abundância deve ser compartilhada, irmãos. Não é escassez, é dar, não é reter. E para ser como Jesus, irmãos, não é o meu sentimento, não é a minha vontade, não é o meu desejo. Como que Jesus fez? Ele se entregou, ele renunciou. Ele se entregou, ele renunciou. Então a gente precisa, irmãos, graça, sabe? Espalhar, compartilhar a cultura da graça. É a dignidade sobre a indignidade. É o favor acima da opressão. É a segunda chance. Porque se nós recebemos uma segunda chance, eu preciso compartilhar dessa graça, desse favor, com aquele que está ao meu lado. Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. E aí dentro, irmãos, dessa grande colheita, nós não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos compartilhar a graça. Ah, errou, eu não posso deixar para trás. Porque com Jesus ninguém fica para trás, irmãos. Ele veio para todos. E como discípulos de Cristo, nós precisamos também alcançar todos. Sabe, abundar, a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus. Então, como líderes, como igreja, nós não podemos desistir de ninguém. A graça precisa alcançar a todos, o favor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo. Porque o outro pode se arrepender. E a gente não pode desistir de ninguém. E por último, não o menos importante, nós precisamos servir conforme o chamado e o dom que Deus deu para cada um de nós. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Ele designou alguns para, e aí está na sua Bíblia, eu não vou falar. Ele designou, sabe, alguns para quê? Está na sua Bíblia. Profetas, apóstolos, mestres, está aí. Pastor Rick Warren, naquele livro Uma Vida com Propósito, best-seller. Eu penso que todo cristão deveria ler esse livro. Ele diz que você nunca será realmente realizado e feliz fora do seu chamado. Ele diz que você foi designado, o Senhor, irmãos, nós fomos designados pelo Senhor, porque todo salvo, irmãos, ele é chamado, ele foi chamado. Todo salvo recebe talentos, todo salvo recebe dons. Então, sirva conforme o seu chamado, conforme o seu dom. Para, irmãos, a gente usufruir, para desfrutar dessa grande colheita, nós vamos precisar de todos. De todos. Porque Deus conta com todos. Ninguém pode ficar de fora. Por isso que eu comecei dizendo que tem muitos trabalhadores aqui. Tem muitos discípulos, não está faltando ferramenta, não está faltando, irmãos, mão de obra, tem trabalhadores.
E porque tem, a colheita não vai ser desperdiçada, ela não vai ser perdida. Não vai. Porque todos nós nos colocaremos à disposição do Senhor. Com um propósito, irmãos. Com um princípio que o próprio Deus colocou no nosso coração. E dentro disso, irmãos, dentro de, servir com o nosso próprio chamado e dom, a gente precisa viver para transformar vidas, como o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Tem gente dizendo, mas eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Deus não me deu o dom de liderar, Deus não me deu o dom de ser anfitrião, de ser alguém que vai receber, Deus não me deu o dom de falar, não. Sirva com o dom que Deus te entregou e faça com excelência, porque a excelência, irmãos, ela honra a Deus, mas ela abençoa também quem está à nossa volta, ela abençoa pessoas. Então não retenha a verdade só para você. Seja instrumento de Deus para essa cidade. Não fuja do seu chamado, não se esconda. Nós já conhecemos a história de Jonas, quando tentou fugir. De Deus não se foge, irmãos, para Deus a gente corre. E quando a gente tenta fugir de Deus, Deus pega a gente na curva. Para onde a gente consegue? Para onde o homem vai se esconder de Deus? Não tem como. Não tem como. E aí, a nossa colheita não é para acumular conhecimento. Não é para a religiosidade. Não é para aumentar a estrutura do prédio. Não é para enriquecer a igreja. Mas é para mudar a realidade das pessoas. Isso mesmo. Deus nos chamou para mudar a realidade das pessoas. Isso precisa virar, irmãos, essa chave precisa virar dentro de nós. Deus deseja transformar essa cidade. Deus deseja ganhar a Meaípe. E essa igreja é um farol, irmãos, para essa cidade. Eu não estou falando do prédio, eu não estou falando da estrutura, eu estou falando da sua vida. Você é um farol. Tem muita gente perdida, mas quando se encontrar com você, ela vai se encontrar. Ela será encontrada. Porque você é farol, você é luz. E porque você se posiciona assim, vai ter colheita, vai ter frutos, vai ter multiplicação. Somos um farol para todos aqueles que estão em trevas, sem Jesus. Agora eu digo e encerro. O tempo da colheita chegou e você precisa estar preparado, você precisa estar equipado, animado, bem resolvido, com a sua vida em dia, nas emoções, na mente, no coração, no casamento, na família, porque uma grande colheita só é feita, irmãos, também, se não houver pesos, fardos em nosso coração. Um líder pesado, cheio de peso, ele não vai influenciar de forma positiva. Por isso a gente precisa estar bem. Esses princípios que Deus nos dá, para a gente então potencializar uma grande colheita que está diante dos nossos olhos. Talvez você diga assim, mas eu não estou vendo. Meu irmão, deixa de ser pessimista. Abra os seus olhos e veja. O teu vizinho, teu colega, o teu pai, a tua mãe, teu esposo, tua esposa, teu filho. Olha, porque os frutos estão para todo lado, as oportunidades estão para todo lado. Está faltando a gente se posicionar de forma digna, como um discípulo de Cristo. Como cópias de Jesus, como imitadores de Cristo. E assim vivendo, irmãos, por onde a gente passa, a gente estabelece essa verdade, sempre em amor.
E aí, eu concluo dizendo que o tempo da colheita, dessa grande colheita, chegou. E não é amanhã, irmãos. É hoje. É agora. Eu creio que 2025 tem algo muito além do que aquilo que foi projetado para vocês. Vocês têm projetado. Está muito além. Mas começa hoje. Começa agora. E aí, finalizando, o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. A igreja cresce pelo amor. É simples, irmãos, mas é uma verdade poderosa. Você está pronto para isso? Como que você se encontra hoje? Você de fato acredita que essa colheita virá? Porque você precisa viver, você precisa estar preparado para ela. Você precisa estar posicionado para ela. Porque se você não se prepara, se você não se equipa, a gente pode perder essa colheita. A gente pode perder esses frutos. Ah, irmãos, a seara é grande. Talvez você pense, somos tão pequenos. Nunca será possível. É possível sim. E Deus está contando com você. Deus conta com o teu posicionamento para ganharmos uma cidade, para ganharmos um povo, para lançarmos a rede. Porque a rede é grande e esse corpo precisa estar unido para ir mais além, para ir das quatro paredes, para ir além das casas e alcançar aquele que está perdido. Como Jesus, ou com Jesus, irmãos, a certeza é de que nós, como igreja, vamos triunfar. A igreja vai triunfar com Jesus. Ela vai vencer. Porque nele, ela está ligada. Então vamos juntos desfrutar desse tempo lindo de colheita que Deus tem para esta igreja, para essa cidade, para esse povo. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você, sabe? Eu queria que você se olhasse agora para dentro de si mesmo. Onde você está diante de tudo isso, amados? Como que está o seu coração diante dessa realidade? Qual é a sua expectativa diante de tudo isso? Qual é a tua expectativa? Qual é a sua função nesse corpo? Porque, sabe, para que haja essa grande colheita, o corpo precisa estar unido, precisa estar ajustado, precisa estar, sim, no mesmo propósito. Não é um puxando para um lado, um para o outro, a gente precisa estar unido. Então, querida igreja, é chegado esse tempo, aonde Deus requer esse posicionamento de nós, para que a gente então não perca essa grande colheita, para que a gente desfrute, para que a gente celebre com muita alegria os frutos que o próprio Deus está confiando a nós. Por isso, se equipa, se prepare. E sabe, eu não sei como você chegou aqui esta noite, não sei como que está o seu coração, não sei como que você se vê diante dessa frutificação, dessa multiplicação. Eu não sei como que você se vê diante dessa grande realidade, mas é chegado. O tempo da colheita chegou, ele não vai chegar, ele chegou. E Deus está contando com você. Ele quer que você se coloque como esse trabalhador pronto, disposto, dizendo: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Tem alguém que pode dizer sim para Jesus nesta noite? Alguém que pode, sabe, dar uma resposta ao chamado de Deus nesta noite? E talvez você diga: ah, mas eu não sei falar, pastor. Mas pastor, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades. Mas pastor, eu tenho dificuldade até de acreditar. Ah, pastor, eu tenho dúvida quanto a isso. Meu amado, não existe nada, absolutamente nada, que o Senhor não seja capaz de fazer. Por isso você não pode ser pessimista, duvidoso.
que Deus pode sim, através da tua vida, fazer algo muito grande. Mas tudo que precisa ser feito é você se colocar à disposição do Senhor para essa grande obra, para essa grande colheita, para esse tempo lindo e incrível que nós desfrutaremos como igreja nesse lugar. E então as tendas, né, se abrirão, as tendas se estenderão e novas casas, novas famílias, sabe, serão alcançadas para a glória do Senhor. É os frutos da multiplicação. Uma igreja trabalhando unida, mesmo entendendo e respeitando as dificuldades de cada membro desse corpo, mas ela avança, ela